Bom, como vocês já ouviram, eu já pesei 97 quilos. Eu fui um adolescente muito acima do peso. Tinha hiperatividade, para quem não conhece um transtorno chamado TDAH, que é déficit de atenção hiperativa. Eu era uma criança que não dava paz para ninguém, porque eu não parava por nada, eu estava sempre com energia. Só para descobrir, né, décadas depois, que a culpada disso era o açúcar. Hoje eu tenho 25 anos, vou fazer 26 anos em setembro, e eu fui um adolescente que virava noites assistindo filme, comendo rosquinha, comendo sonho, coxinha e todos os restos de alimentos que o mundo nos oferece. Mas sempre, no fundo, eu queria mudar. Quem não quer mudar, né? Para falar a verdade. Eu queria mudar e queria revolucionar o meu corpo, por vários aspectos diferentes. Primeiro, pela saúde, depois, porque eu era um rapaz jovem, então eu queria uma companheira que, não sei, se agradasse da minha aparência física, questões sociais, porque durante a escola também sofria por muitas questões de bullying e etc. Então, chegando no final da minha adolescência, por meados dos anos 19, 20 anos de idade, eu decidi mudar. Eu decidi finalmente abrir mão do meu apetite, tirar o meu apetite do pedestal e colocar isso sobre as rédeas da disciplina. Então, como é que foi essa minha primeira mudança? Eu fiz o que todo mundo aprende, né, pela internet, por outras vezes. Inicialmente a gente vai comer carne até não poder mais, e no caso eu comia 300 gramas a 500 gramas de peito de frango por dia, uma cartela de ovos, e me perdoe quem tinha que viver do meu lado, né? Porque o intestino não ficava tudo aquilo tão agradável. Muita batata doce, patinho também e peixe. E eu vivi nessa conduta por muito tempo. Eu acho que foram uns 8, 9 meses nesse processo dessa alimentação, que realmente conseguiu me garantir resultados. Por quê? Porque eu abri mão de muitos industrializados e, querendo ou não, eu consegui ter uma constância de alimentação. E para a gente que está querendo emagrecer ou até mesmo ganhar massa muscular, a constância é uma das ferramentas mais principais que a gente vai ter. Se você parar para pensar, antigamente, eles não tinham a abundância que a gente tem hoje. Se você quisesse uva passa, antigamente, você ia ter que plantar, ia ter que esperar secar a uva e aí sim você ia comer. Ou castanhas. Você ia ter que ir lá na árvore, pegar as castanhas, quebrar uma por uma e para ter um punhado, né? Hoje em dia você consegue um punhado da forma mais ineficiente possível, super rápido. Então é um acesso de calorias muito fácil para a gente estar consumindo. E é por isso que a gente está num dos séculos que a saúde está mais se deteriorando. Quando eu estagiei em hospitais, durante o curso de psicologia, eu observei que muito da falta de saúde que as pessoas tinham era devido à alimentação. Por exemplo, tinha um rapaz de 76 anos e ele estava com cirrose. Só que era um hospital adventista e ele era adventista também. E tá, como é que ele pegou cirrose? Se ele, segundo ele, nunca tomou uma cerveja, tirando quando ele tinha 11 anos de idade, que o tio dele ofereceu. Bom, a fermentação da alimentação. Quando você vive uma vida de maus hábitos, coloca muitos ingredientes em uma refeição apenas, isso causa fermentação, essa fermentação causa álcool e pode, se for o seu calcanhar de Aquiles biológico, afetar o seu fígado. Mas voltando, eu conduzi a minha saúde até esse ponto, até eu conseguir ter emagrecido 13 quilos, que na época era muito para mim. Até eu ver uma palestra. Eu vi uma palestra do um ativista chamado Gary Yurkovsky. E esse ativista ele me mostrou, isso fora da igreja, tem pessoas. Eu participava da igreja adventista, só que eu não tinha ideia da luz que a gente tem em mãos. Luz muitas vezes realmente ignorada. Muitos de nós sabemos o que a gente precisa fazer para ter mais saúde. Por que a gente não faz? É por isso que eu fiz psicologia, eu não fiz nutrição. Só agora que eu estou cursando técnica de nutrição, porque o problema está na nossa cabeça. Então eu vi essa palestra dele, ele me mostrou o quanto que realmente o mundo sofre pela nossa boca. Então quando a gente come alimentos que provêm de animais, por exemplo, carne, queijo, leite, ovo, a gente está contribuindo para muito maltrato, não só para os animais, que eu duvido muito que Deus fez ele para virar
apetite, e também afeta o clima do nosso planeta. Muitos aqui não sabem, mas para você pegar um cadáver de vaca e limpar o sangue dele, usa água que uma família de 4 pessoas usaria por uma semana. Isso para limpar um cadáver de vaca, um cadáver bovino, sem contar que o sangue, a urina e as fezes, tudo isso vai para os nossos rios. As vacas, elas são atordoadas com alimento e elas, bom, em palavras delicadas, elas evacuam muito metano. E daí isso acaba poluindo muito o nosso oxigênio. Todas essas questões me afetaram muito e eu realmente quis mudar, só que eu mudei inicialmente pelos motivos errados. Antes eu mudei por causa dos animais, mudei por causa do mundo e da minha própria saúde, que foi o que eu posteriormente descobri. O engraçado Deus tinha um plano na minha vida e eu não sabia dele ainda. No momento em que eu aceitei a verdade, que veio de fonte de fora da igreja, aí sim minha mãe me enviou um sermão e, por coincidência, eu fiquei muito curioso pelos livros de nutrição que a Ellen White escreveu e eu decidi consultá-los, E foi aí então que eu comecei a mergulhar nos conhecimentos que Deus nos ofereceu em uma luz de mais de 100 anos atrás, luz que a ciência finalmente, depois de 100 anos, está atingindo, E a ciência vai alcançar muito ainda das coisas que Ellen White escrevia. Por exemplo, o jejum. Eu aplico o jejum intermitente. Muitas vezes eu faço 2 refeições por dia. Por décadas, ficou famoso a gente comer de 3 em 3 horas para a gente comer. Ellen White, 100 anos atrás, inspirada por Deus, já falava: vamos fazer menos refeições por dia para não estressar o seu trato digestivo. Quando o seu trato digestivo está abarrotado, isso recruta sangue do seu corpo inteiro, sangue do cérebro, sangue da musculatura. Então eu tive benefícios absurdos quando eu passei a comer menos, não quantidade, mas vezes. E claro, a gente tem que prezar por uma qualidade boa de alimentação. Se a gente quer fazer, por exemplo, uma mudança, eu já vou entrar nessa questão com vocês aqui, qual que é a melhor mudança, a mais eficiente possível, para a gente não só obter saúde, mas também conseguir testemunhar isso no nosso físico, que é uma das ferramentas mais fortes que eu vejo hoje em dia, principalmente pelo canal do YouTube. São incontáveis pessoas de fora da igreja que veem o material, e as devolutivas que eu recebo no e-mail, elas me arrepiam, porque as pessoas estão carecendo de uma verdade que possivelmente está empoeirada na sua prateleira, não é mesmo? Então é obrigação nossa estudar uma verdade que você vive. A gente não está aqui, a gente não vem todo sábado para a igreja. Então a gente tem que dar valor para esse conhecimento que as outras pessoas estão dando, pessoas que não fazem parte do nosso rebanho. Quando eu decidi parar de comer carne, queijo, leite e ovo, imagina o medo de uma pessoa que conseguiu perder 13 quilos e nessa perda de 13 quilos ele descobriu um novo método de vida. Ele descobriu que ele tinha que tirar carne. Por quê? Por causa de todos os fatores que eu já falei para vocês. E o medo de ficar sem a proteína? E meu ferro? Meu cálcio? E a B12? Pois é, tudo isso tem uma substituição com muito mais abundância no reino vegetal. Só que a parte legal da minha transição foi: eu morri de medo que eu ia perder massa magra, o pouco que eu já tinha construído na época. Quando eu parei de comer carne, queijo, leite e ovo, a minha qualidade muscular melhorou, a minha recuperação nos meus treinos melhorou, a dor que você sente depois do treino, sabe? Sumiu. Claro, não é para sumir 100%, porque tem que sentir um pouquinho de dor, faz parte, sair da zona de conforto. Mas a recuperação melhorou, o meu físico melhorou, minha força, eu ganhei uma força absurda que eu não entendo até hoje. Quando você coloca 55 quilos de cada lado num agachamento livre, por exemplo, num exercício para a perna, não faz sentido, porque é um peso muito acima do que eu pego, do que eu sou. Então, caiu por terra muito dessa crença aí que o vegetariano estrito ou vegano vai ser magro, E era um dos meus medos. Eu não queria parar de comer carne, por quê? Vou ficar magro, que nem o irmão fulano, que nem a irmã fulana, porque sempre tinha um ou outro na nossa igreja que já obedecia o que Deus recomendava. Isso foi legal, mas a parte mais interessante foi:
apresentou para mim a história da redenção de uma forma plena. Ao comer melhor, no momento em que eu mudei a minha alimentação, o meu cérebro mudou, minha linha de raciocínio mudou. Eu era uma das crianças mais revoltadas, perturbadas que vocês poderiam conhecer. Eu batia de frente em questões da igreja. Eu era aquele cristão que não... Bom, vocês entenderam mais ou menos. A gente já conhece pessoas assim na nossa vida. E eu consegui mudar da água para o vinho, por meio da alimentação, que é uma recomendação divina. Hoje, eu vejo que pela psicologia, tudo que a gente come vai ser transformado em sangue. Como é que, tá bom, o que define as nossas emoções? Ansiedade, depressão, bem-estar de modo geral. O que define isso? São os hormônios. O que produz os hormônios? A gente faz uma oração e eles caem do céu? Não. Os hormônios, eles são fragmentos da digestão dos alimentos, vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, lipídios. E tudo isso, se você não come adequadamente, se você come traquinas, por exemplo, que tipo de hormônio você vai estar produzindo? A maioria dos pacientes que eu atendo tem depressão, eles amam açúcar, amam, e não é coincidência. Inclusive, recentemente fiz um vídeo falando de como que carne afeta o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central. Quando a gente come carne, ela tem proteínas. Essas proteínas, elas não conseguem digerir da mesma forma que os vegetais. Os vegetais que a gente come, eles têm fibra. E essas fibras vão servir de alimento para toda a nossa flora intestinal. Só que a carne, as proteínas que vêm de um animal, de um músculo de outro ser vivo, acabam por apodrecer dentro do seu intestino. Elas formam putrescina, cadaverina e cresol. E o cresol é uma das toxinas que consegue danificar a sua bainha de mielina. Isso ajuda na sua conexão do cérebro. A bainha de mielina é como se fosse esse fio. Esse fio ele tem uma proteção de borracha, certo? Os nossos neurônios também têm essa proteção de borracha. Por quê? Para impedir mal conexão e transmissão de informação. Quando a gente come muita proteína animal, essa proteína é deteriorada e formada em cresol, e o cresol destrói essa camada protetora, causando esclerose múltipla, depressão ou até mesmo ansiedade. Então, são infinitos os benefícios de não comer nada animal. Não preciso vender essa ideia para vocês. Então, qual que é uma alimentação adequada para a gente estar conseguindo conduzir a nossa vida? Primeiro, antes de você pensar, mas é muito radical, Jean, você não comer carne, queijo, leite, ovo. Radical para mim é você ter que sentar numa mesa de cirurgia, é você perder a perna, porque não conseguiu controlar o apetite por causa da diabetes. Ou ficar cego por causa da diabetes, pegar um bisturi e abrir o seu peito, pegar uma veia da perna e colocar no lugar, porque você não cuidou direito do que Deus já tinha te dado. Não é radical comer o que vem da terra. Proteínas, carboidratos e lipídios. Esses são os macronutrientes e existem em cada um dos vegetais. Quantas pessoas já não viram que carboidrato engorda, gordura engorda? A verdade é que nenhum deles engorda. O que engorda é o excesso, é a demasia. Você precisa de carboidrato para ter energia. Você precisa de proteína para construir tecidos musculares. Se você corta a sua pele, é a proteína que vai estar reconstruindo tudo isso. E o lipídio, ele vai ajudar muito na questão hormonal. Aquela camada protetora da bainha de mielina nos seus neurônios é a gordura, lipídios, em outras palavras. E você precisa de um desses macronutrientes na sua refeição. Carboidrato faz bem no seu corpo. A proteína vai ajudar na sua construção muscular. Ela é o pedreiro da obra do seu corpo. Onde é que tem as proteínas? Grãos e leguminosas. Então, a gente já ouviu até no Fantástico a gente já ouviu isso, que arroz e feijão se completam. Por quê? Porque o que forma uma proteína? Proteína é um colar de pérolas de vários aminoácidos. Esses aminoácidos de forma completa, plena, que são 22 se eu não me engano, eles formam uma proteína completa. E a gente vai conseguir essa proteína completa juntando cereais, arroz, quinoa, amaranto,
milho, aveia, centeio, e tem outros, tem infinitos. Junto com as leguminosas, ervilha, grão de bico, feijão. Então, privação é a última coisa que você vai sentir ao mudar a sua alimentação. Inclusive, para quem quiser me seguir no Facebook, vê lá as refeições que eu faço, porque realmente são as coisas que eu amo comer. Ontem eu fiz tacos mexicanos com proteína, tudo vegetal, fiz batata doce, chips, joguei um salzinho, crocante, tem o mesmo prazer das coisas que o mundo está oferecendo a gente, só que de uma forma muito mais saudável. E quais são as gorduras boas? Abacate, azeite de oliva, todas as oleaginosas. Só que um erro, eu estou trabalhando na área, eu vejo muitas pessoas que querem perder peso, sendo vegetarianas estritas, e elas falham. Como? Eu estou sendo saudável hoje. E daí come um saco de castanha de caju. Se me der, eu como também. É gostoso, não comer um saco. Poucos sabem que em um punhado de castanha de caju você vai ter 600 calorias. E aí todo mundo engorda. Pasta de amendoim, 3 colheres de sopa de pasta de amendoim, 500 calorias. Se você voltasse para a época de Jesus, se você voltasse para os tempos antigos, quão fácil e acessível seria esse tipo de alimento? Não seria. Então, tá aí. A gente tem que ter uma refeição, uma alimentação simples, que supra as nossas necessidades nutricionais. Bom, se a gente quer mudar a nossa alimentação, se a gente quer emagrecer e ganhar massa muscular com uma alimentação totalmente bíblica, porque eu duvido muito que, por exemplo, se a gente pegar Sidraque, Isaac e Abdinego, ficaram 10 dias sem comer alguns tipos de alimento, o que aconteceu? Alguém sabe dizer? 10 vezes mais sábios, moralmente, intelectualmente e fisicamente. Entendeu? Eu acho que essa história na Bíblia não está aí à toa. Se a gente olha a história de Sansão, por exemplo, Deus, antes de Sansão nascer, ele recomendou uma dieta para a mãe de Sansão seguir. Inclusive, se a gente olhar na Bíblia, sempre que Deus queria ter um plano para mudar um povo, ele começava por onde? Pela boca. Ele começava pela dieta. Por quê? E foi aí que o homem caiu. O homem caiu pela boca. Inclusive, se você parar para pensar, quando Jesus foi ao deserto ser tentado, por quê? Por que jejum? Por que 40 dias de jejum? Para mostrar que o ser humano, a raça humana, a raça caída, tem a capacidade de vencer a si mesmo, para que, com o poder de Deus apenas, se a gente se entregar para nós mesmos, já era a festa. Quando a gente estiver tendo que defender o que a gente acredita, muitas vezes a gente não vai ter oportunidade de comer e se banquetear da forma que a gente tem feito. A gente tem que se acostumar a um regime mais simples, principalmente para as épocas depois do tempo de angústia, que a gente vai passar. Eu não falo com certeza, mas eu sinto bem forte no meu coração que, olha o mundo, a mensagem de saúde está explodindo. E tem um texto muito interessante, que a Noite nos escreveu, né? Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrada novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o povo para a vinda do dia do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão para o corpo. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa guardar o breve aparecimento de Cristo. Primeiro motivo, ter luz mental para a gente ter discernimento e dar importância para essas verdades. Segundo motivo, fortalecer o nosso físico, o nosso mental e o nosso espiritual por meio da alimentação. Um motivo bem legal, ele está querendo nos preparar para o céu. Muitos acham que Deus vai voltar e meu caráter mudou. Deus está preparando a gente para o céu. As escolhas que a gente está fazendo hoje é o que vai determinar o nosso caráter de amanhã. Quem aqui imagina o céu com um anjo virando hambúrguer na churrasqueira? Ninguém, né? Inicialmente nossa alimentação era o quê? Frutas e castanhas e sementes só.
enfermidades que Deus sabia que ia aparecer. Então tem vários motivos. Na verdade, para mim, não falta nenhum motivo para não comer dessa forma. Então, se você está pensando em fazer uma transição, eu não digo para você seguir o que eu estou falando. Escuta o seu corpo. Eu me guiei sozinho. O que eu fiz? Eu estudei, eu fui atrás das informações, eu vi que para substituir as carnes, eu tinha que ter os grãos, as leguminosas e tudo isso. A minha transição demorou uma semana apenas. Uma semana eu mudei, porque eu já tinha estudado muito sobre nutrição. Agora, se vocês têm interesse em estar fazendo uma transição, escuta o seu corpo, consulte o manual que você tem na sua casa, provavelmente. Se você não tem na sua casa, ele está de graça na internet, tanto em áudio, que é uma coisa que eu vim para cá escutando conselhos sobre regime alimentar, ciência do bom viver, coisa mais fácil do mundo. Você aproveita e já substitui por essas músicas mundanas, entendeu? Livro áudio, você tem livros digitais. A gente está vivendo uma época onde a informação está explodindo, onde está absurdamente fácil o evangelho se proclamar para o mundo inteiro. A gente não pode perder tempo. Outro motivo, e para concluir a minha palestra e abrir a sessão de perguntas, é o motivo da testemunha viva. O que adianta você ter todo esse conhecimento e não fazer nada? É a mesma coisa de você ter a cura do câncer e cruzar os braços e esperar a sua morte no leito hospitalar. Vocês concordam? Se a gente quer não só promover a nossa própria saúde, mas ajudar as outras pessoas, a gente tem que aplicar o que a gente conhece. Tentativa e erro. Antigamente ninguém tinha livro. A sociedade não tinha conhecimento como hoje, se a gente voltar alguns 1000 anos atrás. E eles viviam bem, entendeu? Eles tinham saúde. É só agora que a gente está ficando absurdamente doente. Então, tudo que você aprender, aplique, estude mais, veja se deu certo no seu corpo. Eu estava escutando hoje no áudio. Tem pessoas que não vão dar bem com feijão, com ervilha. Daí você tem que substituir esse alimento. Cada um de vocês é único. Um dos meus pontos mais altos não é só a questão do conhecimento, da questão acadêmica, porque eu conheço vários acadêmicos que têm muito mais conhecimento do que eu, mas eles não conseguem dar exemplo. Por isso que eu acho tão interessante a gente desenvolver o nosso físico, mostrar que com a alimentação oferecida por nosso Criador, você consegue revolucionar o seu físico. Porque eu duvido que Deus fez Adão e Eva com o corpo definhado. Eu duvido. Olha uma borboleta. Olha a perfeição, a delicadeza de uma borboleta. Deus não te fez feio. Deus não te fez para você ter que ter dor ao levantar da cama, ter que ter dor na coluna ou vários outros fatores. Por isso que a gente tem os 8 princípios de vida saudável. Quais são? Ar puro, luz solar. Todo mundo já sabe disso, só estou recitando aqui porque para fixar. Exercício físico, água, alimentação saudável, repouso. Todos devem ser regidos pela temperança. Se você tomar água demais, você vai morrer. Se tomar sol demais, você não vai morrer mais. Bom, vai te queimar. Tudo demais vai te matar. E confiança em Deus, que não adianta você fazer tudo isso sem ter confiança em Deus para o mesmo. Bom, pessoal, é esse recado que eu queria estar dando para vocês. Eu vou estar abrindo espaço agora para perguntas. Pode